E aí pessoal, beleza? Só de boas? Vamos aqui num vídeo rapidinho para a gente poder fazer uma pequena revisão aí para a nossa prova de quinta-feira, tudo bem? Eu já deixei os conteúdos com vocês, eu espero que vocês tenham estudado, mas mesmo assim estou aqui para fazer esse vídeo para auxiliar os senhores, se assim for necessário. Olha lá. Então vamos ao que interessa, assunto que vai cair na prova de quinta-feira, dia 17. Primeira Guerra Mundial. Só, professor? Sim, senhor. Somente isso e nada mais do que isso. Então, é muito importante a gente poder entender alguns pontos principais que a gente precisa falar sobre a Primeira Guerra Mundial quando alguém perguntar pra gente quando cair alguma coisa do tipo numa prova, tá bom? A gente precisa entender causas da Primeira Guerra Mundial, a gente precisa entender causas da Primeira Guerra Mundial, a gente precisa entender como que a Primeira Guerra Mundial ela vai acontecer, se desenrolar no palco, que no caso vai ser o palco europeu, e como que a Primeira Guerra Mundial vai terminar, tá bom? A gente precisa saber antecedentes, o que causa a Primeira Guerra Mundial, como que ela vai acontecer e por fim a gente precisa entender como que ela vai terminar, qual que é o desfecho da história. É igual a história, tem começo, meio e fim, a gente precisa entender as três partes se a gente quiser mandar bem numa prova, tá? Então, são coisas que vão versar as questões desta prova em torno disso mesmo, tá? O que vai causar a Primeira Guerra Mundial? Como que vai ser o desenvolvimento dessa guerra na Europa? O que vai acontecer para acabar com essa guerra? E mais importante ainda, o que é que vai dar um ponto final na Primeira Guerra Mundial? Quando que a Primeira Guerra Mundial acaba? Né? O que é que vai rolar? O que é que vai ser decidido para que ela acabe? A gente se lembra muito bem de alguns pontos primordiais para tudo isso que a gente está falando aqui. A Primeira Guerra Mundial vai começar em 1914 e vai terminar em 1918, correto? Em 1914 a gente vai ter aquilo que nós chamamos de o atentado contra a vida do arquiduque da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando, na cidade de Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, tudo bem? Por que o cara foi morto? E sim, ele foi morto, ele vai ser morto junto com a esposa. Porque o império ao qual esse arquiduque pertencia, que era o Império Austríaco, que ia estender o seu domínio sobre a Bósnia e sobre a região dos Balcãs, e muitos grupos de resistência à ocupação austríaca começaram a se reunir em torno de sociedades secretas ou de sociedades ou realmente de ajuntamentos revoltosos que aconteciam dentro de todo um secretismo, tá? Eram reuniões secretas que reuniam pessoas com ideais contrários ao avanço do Império Austríaco por aquelas regiões. Então, uma dessas organizações se chamava Mão Negra e um carinha chamado Gravilo Príncipe vai ser o cara que vai atirar contra o arquiduque e vai matar ele e sua esposa. Então depois disso é só história, tá? Depois que esses dois morrem, depois que esse casal austríaco morre na Bósnia e Herzegovina, a Áustria vai enviar um ultimato à Sérvia para que aquela pendenga, para que aquela porcaria que tinha acontecido fosse investigada. Os sérvios vão se recusar, a Áustria vai declarar guerra à Sérvia, a Sérvia pede apoio à Rússia. Por sua vez, a Áustria agora estava tendo que lutar contra a Sérvia e a Rússia, vai pedir apoio da Alemanha, a Alemanha vai declarar guerra à Rússia, a França, que era aliada da Rússia, declara guerra contra a Alemanha, e a Alemanha, para poder invadir a França, que havia ali declarado guerra, declara guerra à Bélgica e invade o Estado da Bélgica, que era um Estado independente e que tinha sua independência protegida pelo Reino Unido, pela Grã-Bretanha, e portanto a Grã-Bretanha, ao fim de tudo isso, também declara guerra contra a Alemanha. É isso que a gente precisa entender, tá? Isso tudo que eu estou falando para vocês, nós chamamos na Primeira Guerra Mundial de política de mobilizações, porque todos os países vão começar a se mobilizar para guerrear um contra o outro, tá bom? Então a gente já sabe aí o que causou e um pouquinho do desenvolvimento da guerra. Vamos então agora para o desfecho, tá bom? Nós precisamos entender o seguinte, vamos agora um pouquinho para uma aprofundação um pouco mais aguçada. Depois desse período de mobilizações, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de guerra de movimento, guerra de trincheiras e retomada de guerra de movimento. São três fases que vão abarcar aí todo o período da Primeira Guerra Mundial. A fase de movimento, a primeira fase de movimento, a guerra de movimento,
ela vai ocorrer ali entre 1914 até 1915, que é quando os exércitos da Alemanha eles vão começar a invadir uma grande parcela do território francês, quando os exércitos da Rússia vão começar a invadir grande parte do território alemão, e nesse meio tempo a guerra ela vai começar a ser mais movimentada. Em 1915 a gente passa de uma guerra de movimento para uma guerra de trincheiras, porque não havia um resultado nas batalhas suficientemente capaz de dar a vitória para um lado ou a derrota para o outro lado. Então, por conta disso, em 1915 até 1917, de 1915 até 1917, nós vamos para a segunda fase do conflito, que nós chamamos de guerra estática ou guerra de trincheiras, tá? Os soldados eles vão começar a cavar buracos, né? E esses buracos eles vão servir para abrigar os soldados e para assegurar os territórios que eles forem conquistando à medida que vão avançando, tá? Porque o inimigo não conseguia romper as linhas de trincheiras. Nós temos essa guerra de trincheiras até 1917, e em 1917 o que é que vai acontecer? Se a gente for se lembrar das aulas que nós tivemos, nós vamos ver que a Alemanha, como ela está no centro da Europa, ela acabou ficando cercada de inimigos. Ela vai ficar cercada a oeste pela França e vai ficar cercada, perdão, a leste pela Rússia imperial, ok? O que isso vai acontecer? A Alemanha ela vai ser obrigada a lutar em duas frentes de batalha, contra a França no oeste e contra a Rússia no leste. Ok? Tudo bem? Sem problemas, a gente já sabe disso. O que vai acontecer em 1917 é que a Rússia já estava muito debilitada pelo conflito, entendeu? Já estava muito debilitada pelos anos de guerra e pediu para sair, não aguentou. Olha, eu vou pedir para sair, tiro meu nome da lista, não estou mais na guerra, eu não aguento mais isso, eu vou cair fora, tá? Isso aconteceu em 1917, porque nesse ano também a Rússia vai passar por um processo revolucionário, sai o czar, que era o imperador da Rússia, entra uma junta governativa, mas isso aí não interessa. E essa junta governativa ela vai ser composta pelos caras que vão assinar a rendição aos alemães. Então sim, a Rússia vai se render aos alemães, ela perde a guerra para a Alemanha em 1917. Tá? A Alemanha vence a guerra contra a Rússia em 1917 e em 1917 a Rússia assina lá o famoso Tratado de Brest-Litovsk, que é um tratado que vocês já estudaram inclusive nos trabalhos que vocês fizeram, que ele vai ceder à Alemanha fronteiras gigantescas que estavam sob controle da Rússia desde lá de 1750, 1760, lá no século XVIII. Primeira Guerra Mundial, obviamente, você já sabe, ocorreu ali no comecinho do século XX. Então vejam quantos anos esses territórios estavam sob domínio russo e os alemães agora têm domínio sobre eles, ok? O que vai acontecer é o seguinte, né? Todo o exército alemão que estava combatendo os russos no leste, eram mais ou menos 2 milhões, 4 milhões, eles vão ser desmobilizados do leste e transferidos para o oeste. Para fazer esse movimento, eles estavam aqui na Rússia, saem da Rússia e vão para a França para combater na frente ocidental. E quando eles voltam para a França, quando eles saem, perdão, da Rússia e são deslocados para a França, acaba a fase da guerra de trincheiras e começa a segunda fase final no caso, da guerra de movimento. Por quê? Porque aí todo o grosso do exército alemão que estava na Rússia é transferido para a França. Então as unidades alemãs que estão na França se veem descansadas e bem fortes. Então podem avançar contra os franceses e iniciar aí, na expectativa alemã, o fim da guerra. Mas, o que eles não estavam esperando é que os Estados Unidos da América entrarão no conflito ali em 1917, né? E ali a Alemanha também já estava há mais de 3 anos combatendo, quase 4 anos. Não havia mais como suportar um gasto gigantesco daqueles. E os Estados Unidos, quando entram na guerra, eles desbalanceiam, né, a situação do conflito e a Alemanha acaba por se render em 1918. Tá? A Alemanha perde a guerra. A Alemanha vence a guerra contra a Rússia, mas não consegue vencer a guerra contra os Estados Unidos. Tá? Na verdade, a Alemanha derrotou todo mundo. Né? Ela derrota a Rússia, ela derrota a França e a Inglaterra, mas quando os americanos chegam, os alemães já não têm mais fôlego e nem condições financeiras para guerrear, e eles se rendem em 1918. O que acontece depois disso? A assinatura do Tratado de Versalhes.
Isso é muito, muito, muito importante, tá? Além de tudo isso que a gente já falou, a assinatura do Tratado de Versalhes que vai ocorrer em 1918. Nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha é considerada como a única responsável pela eclosão do conflito e vai, portanto, arcar com todos os pagamentos de despesas e com todas as indenizações de guerra concernentes para uma nação perdedora pagar. A Alemanha é tida como toda a culpada pela eclosão da Primeira Guerra Mundial, coisa que a gente sabe que não é verdade, mas que o Tratado de Versalhes vai acabar por dizer que é. E essa assinatura do Tratado de Versalhes é o que, infelizmente, vai causar uma onda de revanchismo na Alemanha e depois, lá para frente, lá nos anos 30, anos 40, a gente vai ter a eclosão de uma nova guerra, no caso, a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? É isso, tá bom? O conteúdo para a nossa prova é esse. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu tentei ser o mais sucinto possível, vai dar uns 10, quase 11 minutinhos aí, mas é para que vocês possam entender isso da melhor forma possível e possam arrebentar aí na prova de vocês. Sucesso, valeu, boa sorte, estudem, continue estudando. Vou deixar informações aqui embaixo, mas também vou deixar informações, vou deixar informações aqui no site de vocês, na plataforma da Aluno, e vocês também aí poderão pesquisar mais pela internet. Tchau, tchau!